Você já acordou de madrugada 3, 4 vezes seguidas só para ir ao banheiro? Já sentiu que a força do jato urinário não é mais a mesma? Que às vezes você fica ali esperando e parece que a urina não sai completo? Já percebeu que seu corpo incha mais fácil? Que a digestão ficou mais pesada? Que a energia some do nada sem razão aparente? E aí você pensa que isso é só a idade chegando, algo inevitável, quando na verdade pode ser algo muito mais controlável e reversível do que você imagina neste momento. Porque existe uma verdade incômoda que quase ninguém te conta. Algumas frutas que você come todo dia, achando que está se cuidando, achando que está fazendo o melhor pela sua saúde, podem estar destruindo silenciosamente a sua próstata, inflamando o seu corpo por dentro e piorando exatamente os sintomas que você mais quer eliminar. Eu sou Adra Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com total clareza. Neste vídeo, você vai descobrir 4 frutas que deveriam estar fora da sua rotina. Se você tem mais de 60 anos e quer manter a próstata saudável, funcionando bem, sem dor, sem desconforto, e também 4 frutas poderosas que você deveria começar a comer agora mesmo para reverter inflamação, melhorar a circulação pélvica e recuperar aquela vitalidade que você sente que perdeu nos últimos anos. E não, isso não é exagero nem frescura, tem base científica sólida por trás de cada palavra que vou falar aqui. O que acontece é o seguinte: depois dos 60, o corpo masculino muda de forma radical e profunda. A produção de testosterona cai naturalmente sem você perceber. As enzimas que digerem alimentos diminuem e você digere pior. A microbiota intestinal se desequilibra e isso gera gases, fermentação e inflamação. O tônus da musculatura pélvica enfraquece e isso afeta diretamente o controle urinário. E o pior de tudo, a tendência à inflamação crônica aumenta muito. O corpo fica mais sensível a tudo. Então, aquela fruta que você comia tranquilamente aos 30, 40 anos, sem problema nenhum, pode virar um gatilho inflamatório violento aos 60. E quando a inflamação crônica circulando no organismo, a próstata é um dos primeiros órgãos a reagir. Ela incha, ela cresce, pressiona a uretra, dificulta a passagem da urina e aí começam os sintomas que você já conhece muito bem. Levantar várias vezes à noite, sensação de bexiga cheia mesmo depois de urinar, jato fraco que demora a sair, gotejamento no final, desconforto na região pélvica. E você acha que isso é normal? Que todo homem passa por isso. Mas não é bem assim, porque existem frutas que aceleram e pioram esse quadro. E existem frutas que freiam, desinflamam e melhoram. E você precisa saber exatamente quais são cada uma delas. Porque se você continuar consumindo as erradas, vai seguir sentindo desconforto, inflamação e desgaste progressivo. Mas se começar a consumir as certas, pode perceber mudanças significativas em poucas semanas. E eu vou te mostrar exatamente quais são. Agora você deve estar pensando: mas doutora, fruta não é sempre saudável? Não é sempre boa? E a resposta é simples: depende. Depende da sua idade, depende do estado atual da sua próstata, depende de como seu corpo está reagindo aos alimentos que você consome diariamente. Porque algumas frutas, por mais naturais que sejam, têm componentes que em excesso ou no momento errado do dia podem irritar as vias urinárias, elevar rapidamente o açúcar no sangue, aumentar a acidez interna do corpo e piorar a inflamação sistêmica. E tudo isso, absolutamente tudo, impacta direto na próstata. Por isso, vou começar falando das 4 frutas que você deve evitar ou pelo menos reduzir drasticamente da sua rotina. E presta muita atenção, porque provavelmente você está comendo pelo menos uma delas, achando que está fazendo bem para a saúde. A primeira fruta que você precisa limitar urgentemente é o abacaxi. Sim, o abacaxi, aquele que todo mundo acha refrescante, leve, tropical e cheio de vitamina C. Só que o abacaxi tem 2 problemas sérios e comprovados para homens acima de 60 anos. Primeiro problema, ele contém bromelina em alta concentração, uma enzima proteolítica que em certos níveis pode aumentar demais a acidez estomacal e irritar profundamente as mucosas do trato urinário. Estudos em gastroenterologia mostram que a bromelina em excesso pode aumentar a permeabilidade intestinal, ou seja,
Ela abre pequenos buracos microscópicos na parede do intestino, e quando o intestino fica mais permeável, facilita a passagem de substâncias inflamatórias, toxinas e resíduos para o resto do organismo através da corrente sanguínea. E onde essa inflamação toda vai parar? Direto na próstata, porque a próstata é um órgão extremamente vascularizado, cheio de pequenos vasos sanguíneos. Segundo problema sério, o abacaxi é rico em frutose de rápida absorção, e isso gera picos bruscos de glicose no sangue. Picos de glicose estimulam a liberação rápida de insulina e insulina alta repetidamente, dia após dia, está diretamente ligada ao aumento de marcadores inflamatórios no corpo. Então, se você come abacaxi todo dia, principalmente em jejum, ou pior ainda, junto com o café pela manhã, pode estar criando o ambiente metabólico perfeito para inflamação crônica sem nem perceber. Eu vejo isso direto na minha clínica. Homens com prostatite recorrente, com crises repetidas ou com hiperplasia benigna, que melhoram significativamente só de reduzir o consumo de frutas muito ácidas, como o abacaxi. Não estou dizendo que você nunca mais pode comer abacaxi na vida, mas que precisa moderar muito e nunca, jamais de estômago vazio. A segunda fruta que você deve limitar é a melancia. E eu sei que isso vai surpreender muita gente, porque a melancia tem fama de ser hidratante, leve e refrescante, perfeita para o calor. Mas para um homem de 60 anos com próstata sensível ou já aumentada, a melancia pode ser um problema sério e imediato. Por quê? Porque ela tem um efeito diurético extremamente agressivo. Ela faz você urinar muito com urgência e com frequência. E se você já tem sintomas de próstata aumentada, isso piora dramaticamente tudo. Você vai acordar ainda mais vezes de madrugada, vai sentir mais urgência durante o dia, vai ter a sensação constante de bexiga cheia o tempo todo, mesmo depois de urinar. É uma tortura silenciosa. Além disso, a melancia tem um índice glicêmico surpreendentemente alto para uma fruta. Ela libera frutose rápido demais no sangue, o que gera aquele pico rápido de energia, seguido de uma queda brusca logo depois. E a longo prazo, especialmente em homens acima de 60, isso favorece resistência à insulina e inflamação celular profunda. Para homens dessa idade, cujo metabolismo já processa açúcar muito mais devagar do que antes, isso vira um ciclo vicioso perigoso. Se você gosta muito de melancia e não quer abrir mão completamente, consuma só pela manhã, em pequenas quantidades e nunca, jamais à noite, porque à noite ela vai te fazer levantar para urinar várias vezes. Você vai perder qualidade de sono e sono ruim também piora a inflamação sistêmica. É tudo conectado. A terceira fruta, e essa aqui muitos homens consomem religiosamente todo dia, achando que estão se cuidando, é a laranja, especialmente o suco de laranja espremido em jejum. A laranja é ácida demais para o trato urinário de um homem acima de 60. E em organismos com próstata sensível ou com qualquer tendência à inflamação urinária, ela pode irritar severamente a mucosa da bexiga e da uretra. Isso gera ardor ao urinar, urgência repentina, desconforto pélvico e até dor durante a micção em casos mais graves. Eu já atendi inúmeros pacientes que simplesmente pararam de tomar suco de laranja todo dia de manhã e em 2, 3 semanas, no máximo sentiram uma diferença brutal na frequência urinária noturna. Pararam de acordar tanto. A acidez da laranja estimula receptores nervosos hipersensíveis no trato urinário e isso pode gerar microinflamações localizadas que demoram semanas para desaparecer, completamente mesmo depois que você para de consumir. Se você realmente quer vitamina C de qualidade, existem fontes muito melhores e infinitamente menos irritantes, como o kiwi dourado ou as frutas vermelhas. A quarta fruta que você deve limitar com urgência é a banana. E aqui eu preciso ser bem específica, porque a banana em si não é inimiga, mas em excesso ou quando está muito madura, ela se torna problemática. Quando a banana está muito madura, aquela com manchas marrons na casca, o teor de açúcar simples dispara absurdamente e açúcar simples em excesso repetidamente gera inflamação crônica inevitável. Além disso, a banana tem muito potássio concentrado. E embora o potássio seja importante para várias funções,
Homens com problemas renais leves, não diagnosticados, retenção de líquidos ou pressão alta descontrolada, precisam dosar muito melhor. Estudos metabólicos recentes mostram que picos constantes de insulina provocados por açúcares simples aumentam marcadores inflamatórios específicos, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, e ambos estão diretamente relacionados ao crescimento prostático acelerado. Então, se você come banana madura todo dia, principalmente mais de uma, pode estar literalmente alimentando a inflamação sem perceber. 1 ou 2 bananas por semana, de preferência menos maduras, mais verdes, é o suficiente e o ideal. Agora respira fundo, porque eu não vim aqui só para tirar coisas da sua dieta e te deixar perdido. Eu vim para te mostrar exatamente o que colocar no lugar. E essas próximas 4 frutas que vou te apresentar agora são verdadeiras aliadas poderosas da saúde masculina. Elas protegem a próstata, melhoram a circulação sanguínea, reduzem inflamação crônica e ainda ajudam significativamente na função sexual. Primeira fruta poderosa que você precisa começar a consumir agora é o mirtilo, também conhecido como blueberry. O mirtilo é simplesmente uma das frutas com maior poder antioxidante concentrado que existe na natureza. Ele neutraliza radicais livres, que são aquelas moléculas instáveis que danificam células saudáveis e aceleram o envelhecimento de todos os tecidos. E a próstata é um órgão extremamente sensível ao estresse oxidativo causado por esses radicais. Por isso, o mirtilo é tão estrategicamente importante. Ele contém proantocianidinas tipo A, que são compostos bioativos únicos que literalmente impedem bactérias como a E. coli de grudarem e se fixarem nas paredes das vias urinárias. Isso reduz drasticamente o risco de infecção urinária, prostatite bacteriana, ardor constante e urgência irritante para urinar. Estudos publicados no Journal of Urology demonstram claramente que o consumo regular e consistente de mirtilo reduz marcadores inflamatórios sanguíneos específicos em homens diagnosticados com hiperplasia prostática benigna. Além disso, o mirtilo tem um índice glicêmico extremamente baixo. Ele não dispara o açúcar no sangue, não provoca picos, não gera aquela montanha-russa metabólica e isso é absolutamente essencial depois dos 60 anos. Comer mirtilo 3 ou 4 vezes por semana, puro, fresco, ou misturado com iogurte natural sem açúcar, pode melhorar muito a função urinária, a saúde geral da próstata e até a qualidade da ereção. Não é milagre instantâneo, é biologia funcionando perfeitamente a seu favor. Segunda fruta poderosa e extremamente subestimada é o mamão. E aqui tem um detalhe crucial que quase ninguém sabe ou valoriza. O mamão contém papaína, uma enzima digestiva natural que ajuda profundamente a digerir proteínas complexas, reduz drasticamente a fermentação intestinal e diminui significativamente a carga inflamatória que vem direto do intestino grosso. E por que diabos isso importa tanto para a próstata? Porque anatomicamente o intestino fica absurdamente próximo da próstata. São vizinhos. Quando você tem gases acumulados, prisão de ventre cônica, fermentação constante, o intestino inflama. E essa inflamação intestinal pressiona fisicamente a próstata por proximidade e também envia mediadores inflamatórios através do sistema linfático. Existe até um conceito médico específico chamado eixo intestino-próstata, similar ao famoso eixo intestino-cérebro. Se o intestino está cronicamente inflamado, a próstata sofre junto inevitavelmente. O mamão também é riquíssimo em beta-caroteno, luteína e licopeno, 3 antioxidantes fundamentais que protegem intensamente tecidos delicados e sensíveis como próstata, bexiga e uretra. E diferente de muitas outras frutas populares, ele tem uma carga glicêmica bastante moderada. Ele libera energia de forma lenta e constante, sem picos abruptos. Para homens acima de 60, meio mamão fresco por dia, consumido preferencialmente pela manhã, pode melhorar drasticamente o trânsito intestinal, reduzir inflamação sistêmica e aliviar consideravelmente a pressão mecânica na próstata. Comer mamão regularmente não é só sobre digestão melhor, é sobre desinflamação profunda e silenciosa por dentro. Terceira fruta incrivelmente poderosa é a romã. E aqui a gente entra numa das frutas mais estudadas cientificamente nos últimos anos.
especificamente para a saúde masculina e longevidade. A romã é absurdamente rica em polifenóis concentrados e antioxidantes potentes que melhoram significativamente a função endotelial dos vasos sanguíneos. E por que isso importa tanto? Porque tanto a ereção quanto a saúde ótima da próstata dependem direta e completamente de boa circulação sanguínea constante. Se o sangue flui bem abundantemente, a próstata recebe oxigênio fresco e nutrientes essenciais. Se a circulação está comprometida, ruim, lenta, a inflamação acumulada, dor crônica, disfunção sexual progressiva e crescimento prostático acelerado. A romã aumenta naturalmente a produção endógena de óxido nítrico, aquela molécula vasodilatadora crucial que relaxa os vasos sanguíneos e melhora dramaticamente o fluxo de sangue para toda a região pélvica. Estudos rigorosos publicados em revistas internacionais de oncologia urológica mostraram que o consumo regular de suco concentrado de romã pode efetivamente reduzir a progressão de marcadores específicos de câncer de próstata em homens de risco. Outros estudos clínicos controlados mostram melhora mensurável e significativa na função erétil em homens diagnosticados com disfunção leve a moderada. Não é um efeito tipo Viagra instantâneo, obviamente, mas é um alimento natural que o corpo masculino agradece profundamente a médio e longo prazo. Consumir suco natural de romã sem açúcar adicionado ou comer a fruta inteira 3 a 4 vezes por semana permite absorver antioxidantes raros e poderosos, como as punicaláginas que literalmente freiam e revertem a inflamação crônica celular. A romã é, sem nenhum exagero, uma fruta absolutamente essencial para a saúde masculina plena. E a quarta fruta poderosíssima que a maioria dos homens subestima completamente é o abacate. O abacate é incrivelmente rico em gorduras monaturadas de altíssima qualidade, que são essenciais, fundamentais, insubstituíveis para a produção hormonal de testosterona endógena. Depois dos 60 anos, os testículos naturalmente produzem cada vez menos testosterona. A produção cai ano após ano, então você absolutamente precisa dar ao corpo a matéria para a bioquímica certa para ele conseguir produzir o máximo possível. Sem gordura boa de qualidade, simplesmente não há testosterona. É bioquímica básica e simples assim. O abacate melhora significativamente a sensibilidade celular à insulina, reduz o colesterol LDL oxidado perigoso, protege ativamente as artérias coronárias e diminui consideravelmente a inflamação sistêmica crônica. E tudo isso, absolutamente tudo, favorece diretamente a saúde prostática, porque a hiperplasia benigna está comprovadamente diretamente ligada à inflamação metabólica descontrolada. Além disso, o abacate contém altas concentrações de vitamina E natural, luteína protetora e betacitosterol, um composto vegetal específico que, em múltiplos estudos clínicos bem desenhados, mostrou reduzir objetivamente sintomas urinários moderados em homens diagnosticados com próstata aumentada. Meio abacate fresco por dia é completamente suficiente para estabilizar energia ao longo do dia, melhorar drasticamente a absorção intestinal de vitaminas lipossolúveis, apoiar consistentemente a função sexual e proteger profundamente os delicados tecidos pélvicos. Um homem com circulação sanguínea melhor, testosterona mais estável e inflamação reduzida é inevitavelmente um homem com muito melhor qualidade de vida global. Agora me conta aqui nos comentários rapidamente de onde você está assistindo esse vídeo neste momento. Porque eu vejo homens literalmente do Brasil inteiro, de norte a sul, passando por esses mesmos sintomas frustrantes e achando que isso é completamente normal, inevitável. E não é. Você pode reverter uma quantidade enorme do que está sentindo agora, só ajustando estrategicamente a sua alimentação diária. Olha, eu sei perfeitamente que muitos homens cresceram durante décadas inteiras, achando que qualquer fruta é sempre boa, sempre saudável, sem importar absolutamente qual fruta ou quanto você come. Mas o corpo masculino muda radicalmente com o tempo, e a verdadeira inteligência, a sabedoria real, está em se adaptar conscientemente. Não é sobre parar completamente de comer frutas, é sobre escolher muito melhor. Trocar conscientemente o que inflama crônica e silenciosamente pelo que protege e regenera.
substituir o que irrita constantemente pelo que cura profundamente. Você agora já sabe com clareza total quais são as 4 frutas específicas que podem estar sabotando severamente sua próstata sem você sequer perceber. E também já sabe exatamente quais são as 4 frutas poderosas que podem literalmente te devolver energia perdida, estabilidade hormonal, função urinária melhor e uma vida infinitamente mais plena e confortável depois dos 60 anos. Não ignore de forma alguma esses sinais claros que o seu corpo está te enviando diariamente, porque a inflamação silenciosa e crônica não dói visivelmente no começo, mas ela destrói tecidos saudáveis aos poucos, progressivamente. E quando você finalmente percebe e sente, muitas vezes já virou um problema crônico estabelecido, muito mais difícil de reverter. Mas se você ajustar conscientemente agora neste momento, em poucas semanas, apenas pode sentir diferenças concretas e mensuráveis. Menos idas desesperadas ao banheiro de madrugada, jato urinário visivelmente mais forte e consistente. Menos inchaço abdominal constante, mais disposição real durante o dia, melhor qualidade de sono profundo. E isso definitivamente não é promessa vazia de internet. É exatamente o que eu vejo acontecer repetidamente com meus pacientes reais, quando eles finalmente entendem profundamente como a alimentação cotidiana impacta direta e poderosamente a próstata. Se esse vídeo realmente fez sentido genuíno para você, se abriu seus olhos para algo importante que você simplesmente não sabia antes, então se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui eu falo abertamente do que quase ninguém mais explica com clareza e honestidade, sem rodeios desnecessários, sem enrolação vazia, só informação científica que realmente funciona na prática. Compartilha urgentemente com um amigo próximo, um irmão, um pai, um tio, porque absolutamente todo homem acima de 60 anos precisa saber disso com urgência. E lembra sempre, o que você conscientemente colocar no prato todos os dias nos próximos 30 dias pode transformar completamente e radicalmente como você se sente fisicamente. Eu sou Adra Rafaela Monteiro e estarei aqui toda semana trazendo conteúdo sério e aprofundado sobre próstata, testosterona, vitalidade masculina e longevidade saudável. Até o próximo vídeo.